Eu amo e odeio isso aqui. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre a minha relação atual com as redes sociais e como eu me vejo conectado com vocês, com as pessoas, com o mundo através da internet. Recentemente eu tive algumas experiências, oportunidades de visitar lugares diferentes, me conectar um pouco mais com, acho que as coisas simples da vida, né? Natureza, o lugar onde o tempo parece passar um pouco mais devagar. E eu imagino que a maioria de vocês saibam, né? Eu sou um garoto, vamos falar de cidade, cresci em São Paulo, naquela rotina frenética, naquela hustle culture de você ter que desenrolar e fazer tudo acontecer o mais rápido possível e entregar a maior quantidade de trabalho em menos tempo e correr atrás realmente daquilo que você almeja. E eu não tô falando que repentinamente eu larguei, abandonei essa espécie de mentalidade que a gente cresce vivendo na cidade grande, né? E a gente adquire ao longo do tempo, desde muito cedo. Mas eu acredito que a nossa vida, ela caminha em constante movimento, igual eu sempre comento com vocês. E essas oportunidades recentes que eu tive de dar um passinho para trás, analisar as coisas por um ângulo diferente, talvez respirar ares diferentes, conhecer pessoas que cresceram com uma mentalidade diferente da minha ou inseridos em um ambiente diferente em que eu cresci, me fizeram começar a analisar e querer adaptar algumas coisas. E não me entenda mal, eu amo isso daqui, porém eu também odeio, de certa forma. Eu acho que existem altos e baixos da nossa relação e da nossa conexão com as redes sociais, com a internet. Ao mesmo tempo em que a gente encontra uma ferramenta incrível para criadores como nós, para criativos, para todo mundo que almeja colocar uma ideia para fora, criar um negócio, vender um produto. A internet é incrível para isso, a nossa conexão é incrível para tudo isso. Igual eu comentei até com vocês na nossa última reflexão do poder para o criador. Porém, chega um momento em que muito da nossa rotina, de como a gente vive, de como a gente enxerga o mundo, começa a ser levemente deturpada pelo quanto a gente coloca de tempo e de empenho nas redes sociais no nosso dia a dia. Então, atualmente eu tô aos poucos começando a encarar essa relação mais profissionalmente. Eu vou explicar o que eu quero dizer para vocês, porque eu acredito que alguns de vocês podem se conectar com essa ideia e provavelmente também repensar algumas coisas. É muito fácil a gente passar para o nosso dia andando e scrollando. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que não sou só eu aqui que muitos dias já acordou e antes de pensar em alguma coisa, antes de sentir o ar, antes de sentir o seu próprio corpo, de mentalizar alguma coisa, já correu para a cômoda, pegou o celular, já abriu, viu se será que está acontecendo alguma coisa. A gente dorme quase todos os dias com esse medo de perder algo importante que está acontecendo. E esse senso de urgência, esse senso de que a vida não para, as coisas acontecem mesmo quando a gente fecha o olho para dormir, é uma falsa impressão. Eu fico pensando como que as pessoas viviam antigamente. Eu tive a oportunidade de assistir também algumas coisas, alguns filmes, algumas séries que se passam em épocas passadas, né? Antes da gente ter todo esse acesso, essa interconexão, essa globalização. E as coisas andavam num passo diferente, e não era por isso que a vida das pessoas não deixava de ser bela, que elas não criavam coisas belas, que elas não cultivavam ótimas relações. Então, tudo isso é uma questão de interpretação atualmente. Voltando ao nosso exemplo, mas quantas vezes você já acordou e pegou seu celular e já saiu scrollando, vendo se alguém tinha mandado alguma mensagem, e não porque você estava esperando a mensagem de alguém, porque você tem esse anseio em ver se eu não perdi alguma coisa do que está acontecendo no mundo, se eu não estou por fora. E muitas vezes a gente acorda e começa a fazer isso no automático, e a gente levanta com o celular na mão, e a gente vai no banheiro, a gente escova os dentes vendo um vídeo que a gente caiu por acaso nesse vídeo e caiu no próximo vídeo e no outro, e no outro, e no outro. E por mais que é muito legal a gente ter todo o conteúdo
possível a um toque do nosso dedo, a gente acaba vivendo, eu acho que em algumas partes do nosso dia, como meros zumbis. Onde a gente acha que a gente é incrível em ser multitarefa, mas na verdade a gente para de perceber o mundo ao nosso redor. A gente trabalha tanto e corre em busca de algo, de um estilo de vida, de um lugar melhor para morar, de coisas melhores ao nosso redor, de facilidades, de regalias, mas ao decorrer que a gente vai conquistando tudo isso, muitas vezes a gente está tão focado em não perder as outras coisas que a gente esquece de aproveitar, de certa forma, isso e viver no momento. Eu acho que se eu posso resumir o que eu quero conversar com vocês hoje, é o foco de viver o agora. Vocês sabem que eu sou um cara que adora planejar as coisas, adora trabalhar em equipe, adora criar workflows, porém, eu acho que muitas vezes na minha vida pessoal eu esqueço de viver o agora. E eu quero contar rapidamente uma experiência que eu tive em uma dessas visitas, viagens, chame como quiser. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem que eu estava planejando há muito tempo. Antes da pandemia, para vocês terem noção, cerca de 4 anos atrás, eu sempre tive o sonho de conhecer a África do Sul e realizar um safari. Para mim, desde criança, sempre foi algo mágico e eu sempre pensava que, cara, um dia eu gostaria de fazer isso. Ter a oportunidade de viver isso com pessoas especiais, como a minha família. E começamos a planejar essa viagem, e muita expectativa, porém logo veio a pandemia e a gente infelizmente não conseguiu fazer essa viagem por uma série de fatores. Porém, recentemente, alguns meses atrás, a gente conseguiu remarcar essa viagem, planejar com calma e tudo mais. E a experiência aconteceu em basicamente uma semana. Porém, eu falo pra vocês, pessoal, foi uma semana que na minha mente parece que durou quase um mês. E algo aconteceu que me fez botar um ponto final em como eu lidei, né, com essa conexão, com esse estado online constante que a gente tem a necessidade de viver e tentar me adaptar a uma nova rotina, uma nova realidade. Bom, chegamos em Cape Town, África do Sul, onde a gente iria passar apenas um dia e depois pegar um voo para Kruger Park, que é onde a gente iria realizar o safari. E podem ficar tranquilos que eu registrei tudo e eu quero muito mostrar para vocês de uma forma muito bonita aqui, tá? Então vai vir um filminho. Mas, bom, ficamos apenas um dia lá, aproveitei a cidade, uma cidade muito linda. Tem muito a oferecer, uma cidade muito turística, muito organizada. Tem suas partes bonitas e suas partes não tão bonitas, assim como qualquer cidade grande, igual São Paulo e outras que a gente conhece. Porém, no dia seguinte partimos para Kruger Park. Chegamos lá e a atmosfera mudou assim que eu pousei nesse ambiente. As pessoas vivem num outro ritmo, vivem consumindo isso de uma forma muito diferente, muito mais focadas em apreciar aquilo que está ao seu redor. E sim, eu sei que deve ser muito diferente você acordar e ter muitos animais perto, rotineiramente, animais exóticos pra gente que cresceu aqui em outros lugares, mas esse não é o ponto dessa conversa. Bom, eu tive uma experiência de passar mal no nosso primeiro dia, acho que por conta de troca de fuso horário, comidas muito condimentadas e, enfim, alguns de vocês sabem que eu tenho um estômago bem sensível a esse tipo de coisa. Eu passei muito mal, a minha esposa também, e a gente, durante a noite, teve uma noite péssima, acordando no outro dia, indo ao banheiro, colocando tudo pra fora, e enfim. Graças a Deus, em menos de 24 horas, a gente teve um apoio médico, conseguiu se medicar e comer melhor e descansar, e em pouco tempo a gente já estava bem. E chegando nesse turbilhão de coisas, no primeiro dia em Cape Town, eu estava muito focado em, cara, eu preciso registrar tudo isso e eu preciso já chegar e compartilhar e mostrar para as pessoas tudo que eu tô vivendo. Olha que demais, cara. E esse é um sentimento que parte de um lugar legal, sabe? Parte de um lugar de querer compartilhar a maneira que você vê o mundo para outras pessoas, as suas experiências, de certa forma registrar e deixar isso para que possa até inspirar outras pessoas a querer viver isso também. E isso tudo é muito legal. As redes sociais e essa conexão, essa produção de conteúdo só me trouxeram benefícios, não vou mentir.
Mas essa é uma viagem totalmente peculiar de tudo que eu já fiz até hoje. E retornando para Kruger Park, no nosso primeiro dia lá, né, nosso segundo dia de viagem, passamos mal e beleza, me recuperei. E, cara, nessas primeiras 24 horas eu me toquei que eu mal tinha relado meu celular, não tinha registrado nada, porque eu não tava muito legal. Porém, chegando desse turbilhão de coisas, a minha mente estava mais tranquila. Por mais que o meu corpo não estava bem, a minha mente estava bem. E muitas vezes é difícil sentir essa paz que eu estava sentindo. E eu comecei a pensar nas últimas semanas que eu tinha vivido e tantas coisas que eu tinha feito no trabalho, na vida, com pessoas. Mas tinham sido dias tão corridos, dias que eu sempre estava conectado a uma tela, de certa forma. Ou trabalhando, ou consumindo, ou, enfim, descansando. Muitas vezes a gente recorre a esse recurso para descansar. E assim que a gente se sentiu bem e vamos realmente dar start na viagem, fazer os safaris, aproveitar esse lugar tão incrível que a gente tá, eu falei, eu vou experimentar algo diferente dessa vez. Eu vou registrar, eu vou focar em registrar com apenas um dispositivo, né? Eu levei um setup bem mínimo, bem tranquilo, que eu pudesse me locomover sem ser um grande transtorno. Eu até agradeço ao meu amigo Pedrinho, quem me deu esse toque, porque como essa é uma viagem que eu tava sonhando há muito tempo, eu falei, não, cara, eu preciso levar tudo e os melhores equipamentos, as melhores lentes e a melhor câmera e tirar a melhor imagem possível. E falou, cara, foca em aproveitar a viagem. Vai ser legal você registrar, mas não deixa isso se tornar o foco principal da viagem, em vez de você aproveitar aquele lugar e as experiências disponíveis. E assim eu fiz. Então eu reduzi meu equipamento, levei apenas o essencial e, cara, partimos para a nossa primeira experiência. E eu fiz essa decisão, vou registrar apenas com essa câmera e vou focar em viver essa experiência ao máximo. E nisso o meu celular acabou ficando de lado. Eu, basicamente, resumindo a história toda para vocês, passei uma semana que eu basicamente não usei o celular. Claro que eu tinha todo o pretexto de estar de férias, avisei as pessoas que trabalham comigo, pessoas que dependiam de uma resposta, mas, cara, não lembro a última vez que eu tinha tirado férias, assim. Eu sei que eu sou muito novo, mas comecei a trabalhar muito cedo, sempre gostei muito de trabalhar, de estar ocupado, de criar, de vender coisas e serviços e tudo mais. Então eu não lembrava a última vez que eu realmente tinha, tirado férias, assim. E foi uma experiência transformadora, não apenas pelo lugar e as coisas que eu experimentei, mas por ter experimentado algo 100%. Acho que as últimas vezes que eu realizei viagens, nem sempre eu consegui focar em aproveitar o lugar, porque eu estava mais focado em registrar tudo, e principalmente eu estava muito conectado a telas, né? Então, meu celular sempre constante, sempre vendo o que as pessoas estão fazendo. Eu tô aqui, ok, que legal, que incrível, mas o que as outras pessoas estão fazendo? O que está acontecendo no mundo? Quais são as notícias? O que está sendo lançado? Quais são os novos conteúdos que tem para eu consumir? Ou apenas aquele senso bizarro de ansiedade, a gente querer entrar no celular e scrollar um pouco para relaxar. Então, voltei dessa viagem com isso em mente e espero que possa ter conectado com alguns de vocês. E o que eu quero deixar de reflexão é apenas o nosso foco em viver o agora, o nosso foco em aproveitar os momentos, os lugares, as pessoas, as situações. E eu voltei pro meu dia a dia, pra minha rotina de acordar, trabalhar, cozinhar, passar um tempo com a minha esposa, ver alguns amigos. E por mais que tudo isso possa ser o nosso ordinário, o nosso dia a dia, eu percebi que nem isso eu estava aproveitando de maneira completa, de maneira suficiente. E tudo isso me fez perceber mais os meus pensamentos, perceber mais o meu espírito, perceber mais a minha arte, o meu impulso em querer criar alguma coisa, em querer escrever, em querer pensar, em querer desenhar algum conteúdo, alguma peça artística. E tudo isso faz muito bem. Acredito que alguns de vocês saibam, mas já faz mais de um ano que eu tô morando no interior de São Paulo. E para mim isso é muito diferente. Quando criança, adolescente, eu sempre visitei muito, porque uma pequena partícula da minha semana se passava no interior de São Paulo, em Campinas, né?
Porém, eu nunca tinha tido essa experiência de viver fora de uma cidade grande. E eu falo pra vocês, pessoal, o lugar em que a gente vive e os lugares em que a gente caminha ditam muito, se a gente não prestar atenção, de como a gente leva a nossa vida e de como a nossa mente e a nossa velocidade e a nossa ansiedade funciona. E vindo pra cá também comecei a perceber um pouco mais disso, que o dia tinha as mesmas horas, porém as coisas aconteciam de um jeito diferente. Eu acho que São Paulo é um lugar incrível para você ir trabalhar, a terra das oportunidades, né, como muitos chamam. Mas nesse meu momento atual de vida, me fez tão bem vir morar para cá. Porém, mesmo com tudo isso, com esse derredor, em muitos momentos eu acabava me vendo grudado a sempre uma tela. Assim que eu acordava, fazendo as coisas ordinárias da vida, sempre tendo essa rotina multitarefas com uma tela presente. E muitas vezes eu nem aproveitava essa calmaria, sabe? Porque a gente tá aqui, a gente tá com o nosso olho fixo no caos, na multidão de conteúdos e de pessoas em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes. E a gente esquece de parar e respirar e aproveitar aquilo que tá na nossa frente. As oportunidades, as pessoas, o ambiente. Então, se eu deixo um conselho de algo que eu gostaria de ter feito logo assim que eu vim morar pra cá, seria isso: tentar aproveitar mais as coisas de maneira clara. Não só passar por uma semana, por um dia, por horas, mas realmente se colocar à disposição daquilo que você está fazendo e do lugar que você se dispôs a estar com aquelas pessoas, ou mesmo que sozinho, mas ter mais significado e mais propósito em cada momento do seu dia, da sua semana, da sua jornada. A gente não pode estar em constante movimento, mas não aproveitar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Eu acredito que cada estação tem os seus pontos altos e os seus pontos baixos. Tem muita beleza, mas às vezes pode ter também um pouco de sofrimento e também dificuldades para que exista um crescimento, exista um aprendizado. Porém, se a gente só foca em estar em constante movimento, mas não aproveitar o que esse movimento traz de oportunidade, de coisas incríveis ao nosso redor, tudo isso se torna insignificante. Então, eu incentivo você hoje a tentar ressignificar um pouco disso também. Tem me feito muito bem e eu acredito que pode ajudar alguns de vocês também. Esse exercício que eu comentei com vocês de dar alguns passos para trás e olhar a imagem, olhar o canvas além das bordas, esse é um exercício que, se você faz diariamente, semanalmente, com uma periodicidade, faz muito bem. Dá muito mais clareza, muito mais contexto para aquilo que a gente está vivendo. Porque tem momentos que a gente passa coisas difíceis, né, na nossa vida, coisas mais complicadas ou coisas diferentes, anomalias, vamos chamar assim, que a gente não tem uma diretriz de como lidar com aquilo, um passo a passo. E muitas vezes, por estar tão perto do canvas, tão perto daquilo que está acontecendo, a gente esquece o contexto, a gente esquece a jornada, a gente esquece a nossa estação. E o contexto é algo essencial para a gente conseguir viver 100% daquilo que existe para nós, do que é o nosso propósito, do que é o nosso chamado para a vida. Eu acredito muito, né, em propósito, em estar no lugar certo, na hora certa, porque muitas vezes, pessoal, pouco importa o quanto a gente vai se planejar, o quanto de conexões a gente tem, o quanto de esforço a gente colocou naquela coisa. Se a gente não estiver no lugar certo, na hora certa, as coisas não acontecem, as coisas não correm como deveriam correr, as coisas não acontecem da maneira correta. E recentemente eu comecei a encarar essa frase, estar no lugar certo, na hora certa, de uma maneira diferente. Não apenas sobre uma ansiedade em, cara, eu preciso estar aqui, hoje, dessa forma, com essas pessoas, desse jeito, com essas oportunidades. Não. Estar no lugar certo, na hora certa, também tem a ver com estar conectado com aquele momento. Viver o agora de maneira intencional. Viver aquilo que está no nosso redor
360 completamente. Não apenas passar por tudo isso, ser levado por tudo isso, ser arrastado por tudo isso, ser arrastado por uma rotina, por um trabalho, por um estilo de vida, mas sim abraçar, viver e fazer as coisas de forma intencional. Eu espero que através dessa pequena experiência, desses recortes da minha vida que eu trago aqui para vocês, isso possa ter feito sentido, e eu fico muito feliz se conectou com você de alguma forma. Então, comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso. Me conta como que você tem encarado a sua rotina, a sua relação com as telas, a sua relação com as redes. E acho que a gente pode trocar uma ideia bem legal aqui. Estou muito empolgado para poder criar esse filme da África do Sul para vocês também. Já vou dar start com o Lucas, que é meu fiel escudeiro aqui nas edições do canal. E espero que em breve a gente possa trazer um filmaço para vocês, cheio de empolgação, e que eu possa traduzir de uma forma legal dessa viagem incrível que eu vivi também. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.